Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou falar sobre a mudança da arbitragem para o jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Te convido a se inscrever aqui no canal, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like, é a maneira de você prestigiar o nosso trabalho. Claro, fique muito à vontade para fazer o seu comentário, sua participação é sempre muito bem-vinda conosco. Este vídeo tem um oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em software para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias. E também na emissão de nota fiscal eletrônica. WR Softwares 99476-6373. Bom, vamos primeiro contextualizar essa situação, né? No jogo passado, Goiás e Atlético, em que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, determinou a arbitragem do paranaense Lucas Torezin. Ele foi quem arbitrou o clássico. Isso já gerou muitas reclamações, principalmente no Atlético. O Atlético, os torcedores do Goiás reclamaram, mas principalmente os torcedores e a direção do Atlético. Aí o Watson reclamou, o Rafael Lacerda também reclamou. Então o Atlético reclamou muito porque o Atlético ia jogar contra um time paranaense, nessa rodada, no caso o Atlético Paranaense, e no jogo anterior um árbitro paranaense apitou o jogo. Lembrando que o Goiás, o Coritiba, o Atlético Paranaense, o Atlético correndo por fora nessa luta aí pelo acesso. Dois jogadores do Atlético receberam terceiro cartão amarelo, o Luizão e o Lelê. Isso que gerou um aumento no tom das críticas do Atlético à escolha do Lucas Torezin para apitar o jogo contra o Goiás. Veio a escala para esse jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Aí veio um árbitro da Federação Catarinense, mas que nasceu no Paraná. Ali são estados próximos, não sei exatamente quando foi essa mudança do Gustavo do Paraná para Santa Catarina, se foi ainda na infância, ou se já foi agora depois de adulto, enfim. Mas o fato é que ele é um paranaense de nascimento, mas que apita pela Federação Catarinense de Futebol. E aí o Atlético emitiu uma nota. Nesta nota, a gente publicou aqui no canal ontem, nessa nota o Atlético reclama da escolha da CBF. E aí a CBF determinou uma audiência pública realizada na manhã deste sábado, e nessa audiência pública foi trocado o árbitro. Até colocar aqui uma arte aqui para vocês. Saiu o Gustavo Bauerman, que é de Santa Catarina, nascido no Paraná, e entrou o Rafael Klaus, de São Paulo. Então não será mais o Gustavo quem vai apitar o jogo, e sim o Klaus, certo? Esta foi aí a mudança definida na manhã deste sábado, um árbitro de São Paulo para apitar o jogo. Quando surgiu aquela polêmica do Lucas Torezin apitando Goiás e Atlético, eu já citei. A CBF às vezes ela paga para ver algumas situações completamente desnecessárias. E olha que eu sou alguém que defendo muito a arbitragem, sabe? Eu acho que a arbitragem é muito atacada no Brasil. Vou até falar sobre isso mais para o fim do vídeo. Mas tem riscos que são desnecessários, você não precisa correr. Por exemplo, talvez um outro árbitro que tivesse apitado Goiás e Atlético aplicasse os mesmos cartões amarelos ao Luizão, ao Lelê. Mas, neste caso, o Atlético talvez questionasse os critérios do árbitro, mas não questionasse a idoneidade dele. Esse é o ponto. E agora a CBF foi e levou a situação para o mesmo caminho de novo. Pegando um árbitro catarinense, inclusive tem dois times de Santa Catarina envolvidos na disputa aí pelo acesso, o Criciúma e a Chapecoense, e colocando para apitar um jogo de duas equipes que também pensam aí na classificação para a Série A. Nesse caso, talvez esse fato até preocupasse mais o Atlético Paranaense do que o Goianiense, porque
Convenhamos, o Atlético Paranaense está muito mais na briga para o acesso do que o Goianiense. O Atlético Paranaense de fato está na briga, o Goianiense está correndo por fora. Mas o fato é que a CBF não precisava criar esse tipo de situação, dar a possibilidade para esse tipo de contestamento. Bastava escalar, eu citei isso aqui no Futebol 62, bastava você escalar um árbitro do Rio de Janeiro, um árbitro de Minas Gerais, um árbitro de São Paulo, do Nordeste, pronto, você matava essa situação. Mas não, você fica procurando por situações que pode gerar desgaste completamente desnecessário. Então a comissão de arbitragem ela precisa ter zelo com essa situação. E eu não vou chegar, porque a minha responsabilidade não me permite fazer isso, chegar aqui e ficar questionando a idoneidade de árbitro. É questionada de maneira sorrateira no Brasil. O árbitro de futebol, a sua honestidade, ela é questionada de maneira absurda aqui no Brasil. Dirigente de futebol questiona a honestidade do árbitro na hora que ele quer. Treinador de futebol questiona na hora que ele quer. Jogador de futebol questiona na hora que ele quer. Torcedor questiona do jeito que quer. Cronista esportivo questiona do jeito que quer. São levantadas insinuações a todo momento contra o árbitro. Eu falo porque essa é uma situação que me incomoda e me incomoda há muito tempo. Sabe? Então, se você tem um ambiente já completamente hostil para o árbitro, como é esse ambiente, por que você, CBF, Comissão de Arbitragem, você vai dar mais um motivo para que o árbitro seja questionado, para que a sua índole seja questionada? Sabe? Você está pondo álcool, pondo gasolina num fogo muito vivo, que é esse do questionamento à índole do árbitro. Então, eu não vou dizer que de maneira alguma que o Gustavo Bauerman ia vir para Goiânia para fazer resultado, para prejudicar o Atlético Goianiense, para prejudicar o Atlético Paranaense, que o Torezinho, o Lucas Torezinho, veio cá com esse intuito, como muitos insinuaram. Não vou fazer isso de maneira alguma. Mas eu questiono essa metodologia da CBF, porque para mim ela colabora com esse tipo de narrativa contra o árbitro. Ela fomenta isso quando ela toma decisões como essa. E decisões, como eu cito, completamente desnecessárias. Então, que bom. Talvez o Klaus cometa até mais erros do que o Gustavo Bauerman cometeria, a gente não sabe. Mas qualquer erro que o Klaus cometer, a gente vai questionar ele tecnicamente. Sabe, o Bauerman, qualquer erro que ele cometesse, ele seria questionado na sua índole, na sua honra, na sua moral. Então são questionamentos diferentes. Então que bom que a CBF tomou essa decisão. Eu penso que ela repara um erro que ela mesma tinha cometido, tá bem? Mas reitero mais outra vez, pelo Gustavo Bauerman, pelo Lucas Torezinho, eu guardo aqui total respeito. Eu não tenho absolutamente nada o que questionar a índole dessas duas pessoas. Se um dia eu tiver, talvez eu questione. Mas eu não vou engrossar essa banalização que se faz em relação aos árbitros de futebol, que são, pode ter certeza, talvez nenhuma outra profissão tenha a sua índole tão questionada quanto o árbitro de futebol, como ele é aqui no Brasil. Mas boa sorte ao Rafael Klaus, que ele faça uma grande partida e que principalmente depois do jogo a gente fale apenas de futebol. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima oportunidade.